Imagine um soldado russo em patrulha em Donetsk. O país acabou de anunciar um grande avanço na cidade vital de Pokrovsk. Provavelmente esse soldado logo será enviado para a cidade. Talvez o soldado esteja tirando um breve momento para relaxar o máximo possível na zona de guerra. Antes disso, talvez Vladimir Putin tenha enviado o soldado para lutar em outro lugar. Isso realmente não importa. Um estampido soa à distância, e antes que o soldado perceba, uma bala o atravessa. Ninguém sabe de onde veio o tiro, o que não surpreende. Por quê? Esse não é um cenário hipotético. O tiro realmente aconteceu. O rifle ucraniano Snipe X Alligator está eliminando russos a 4.000 metros de distância. Aqui está o que se sabe até agora. Em 15 de agosto, a Military informou que um atirador de elite ucraniano, que não foi identificado, quebrou o recorde mundial ao acertar um alvo russo, com um tiro confirmado. Na verdade, foram 2 alvos, a partir da distância de 4.000 metros que acabei de mencionar. Para contextualizar, 4.000 metros são 4 quilômetros, o que equivale a aproximadamente a 2,5 milhas. Imagine-se em uma ponta de um campo de futebol, olhando para pessoas na outra. Elas já começam a parecer pequenas, definitivamente um pouco borradas. O atirador de elite da Ucrânia acabou de eliminar um alvo a uma distância equivalente a 44 campos de futebol. A Euromaidan Press traz mais detalhes sobre o disparo espetacular, destacando que o atirador de elite ucraniano matou 2 coelhos com um tiro só. Ou melhor, 2 russos com um só tiro. Enquanto sua bala penetrava a janela de um prédio ocupado em algum lugar entre as regiões de Pokrovsk e Mirnorad, no leste de Donetsk. O atirador de elite não só quebrou um recorde mundial de abate, como fez isso em uma das regiões mais disputadas da Ucrânia. A morte e a destruição dominavam, mas o atirador ucraniano manteve nervos de aço para concluir. Um disparo impressionante que causou 2 baixas russas de tão longe que qualquer outro soldado por perto não teria ideia de onde veio o tiro. Imagine o pânico de um disparo. Quem sabe? Talvez esse pânico tenha aberto oportunidades para as forças ucranianas em terra invadirem o prédio ocupado. Não está totalmente claro, de uma forma ou de outra, se foi isso que aconteceu, já que as reportagens, além do fato do atirador de elite ter feito o disparo, não dizem. No entanto, há algo a dizer para quem acha esse disparo impressionante bom demais para ser verdade. Há um vídeo compartilhado pelo jornalista ucraniano e analista militar Yuri Butusov em seu canal no Telegram. O vídeo tem 34 segundos de duração e mostra exatamente como o atirador não identificado conseguiu seu feito recorde. O vídeo inicia com uma voz ao fundo e a câmera dando zoom em um prédio sem características marcantes. Logo fica claro que a voz é do atirador ou de seu observador. E a câmera está apontada diretamente para o prédio ocupado, que está prestes a se tornar o alvo de um disparo que vai atravessar 2 soldados russos. De repente, as imagens mostram o interior do ninho do atirador de elite. Não demora muito para que os disparos comecem. Vários em rápida sucessão, cada um provavelmente seguido por pequenos ajustes feitos para garantir que o próximo seja o tiro fatal. O vídeo corta rapidamente para a base do prédio, onde um círculo vermelho parece indicar os alvos eliminados pelo atirador. Ao todo, ele disparou cerca de meia dúzia de tiros em aproximadamente 20 segundos, e um deles acertou o alvo. 2 russos foram abatidos a uma distância de 40 quilômetros. O atirador de elite escolheu um rifle Snipe X Alligator de 145 milímetros, que será detalhado mais adiante no vídeo. Mas talvez o mais importante a saber sobre o que o atirador ucraniano acabou de fazer é que é mais um exemplo das técnicas inovadoras que a Ucrânia conseguiu desenvolver enquanto defende seu território contra as forças russas. Veja, o atirador não fez o disparo só com seu rifle e um observador. Na verdade, o vídeo nem mostra um observador no local, embora seja provável que houvesse um em algum lugar, além das ferramentas padrão do atirador. Esse tiro recorde foi realizado usando 2 coisas que a Ucrânia tem pioneirado durante sua guerra com a Rússia: drones e inteligência artificial, ou inteligência artificial.
Butasov confirma isso em sua postagem no Telegram, afirmando: o disparo recorde foi realizado em 14 de agosto de 2025, com a ajuda da inteligência artificial, sob a correção do complexo de veículo aéreo não tripulado do rifle Alligator de 145 mm. Não se fala muito mais além disso, o que significa que algumas suposições precisam ser feitas sobre como essa tecnologia foi usada para realizar o disparo. O veículo aéreo não tripulado ou veículo aéreo não tripulado parece ser o mais fácil de explicar. Provavelmente, operadores de drones da Ucrânia pilotavam drones de reconhecimento na área alvo e arredores. Talvez usando imagens e dados que o atirador usou para localizar o alvo. O uso do termo correção por Butasov, ao se referir a esses vantes, também sugere que eles estavam fornecendo dados ao atirador em tempo real. O que pode ser onde a inteligência artificial entra em ação. Talvez os dados coletados pelos drones estivessem sendo inseridos em uma inteligência artificial de algum tipo, que repassava as informações para o atirador, permitindo que ele ajustasse sua mira conforme necessário até acertar o alvo. Esse pode ter sido o propósito dos 5 ou 6 disparos também. Cada tiro foi um teste, trazendo dados para ajustes até o tiro fatal. Cálculos automatizados devem ter sido usados para ajudar o atirador de elite a realizar seu disparo notável. Porém, ele poderia ter usado inteligência artificial de outras formas para ajudar. Algoritmos de inteligência artificial conseguem travar em alvos mesmo em ambientes complexos, como o cenário urbano do disparo. O rifle de precisão Alligator também pode ter sido equipado com uma mira alimentada por inteligência artificial. Essas miras não são comuns, se é que já existiam na Ucrânia antes. Relatos sobre modelos em desenvolvimento sugerem isso. Elas podem fornecer ao atirador dados essenciais, como assinaturas térmicas, direção do vento e cálculos diretamente em seus olhos. Mas, novamente, tudo isso é apenas especulação, além de mencionar o uso de inteligência artificial. Butasov não diz como ou quais tipos de sistemas o atirador ucraniano tinha à disposição para ajudá-lo a fazer o disparo. Sabe-se com certeza que ele possuía um excelente rifle, o Snipe X Alligator, de 145 mm citado antes no vídeo. O Snipe X Alligator entrou em serviço só em 2021 e os primeiros sinais de uso na Ucrânia vieram de um artigo da Popular Mechanics em setembro de 2022 que chamou o rifle de uma verdadeira fera. O artigo dizia que o rifle era tão longo e perigoso quanto seu homônimo, observando que era capaz de gerar quase 12 toneladas de energia. Foi projetado para usar munição de metralhadora pesada, não balas tradicionais de atirador de elite, tornando o rifle muito versátil. O atirador de elite ucraniano quebrou o recorde ao atingir soldados russos. Com munição pesada, o Alligator pode perfurar blindados, destruir depósitos de combustível e equipamentos de comunicação usados pelas tropas russas em terra. É um faz-tudo, e foi exatamente para isso que ele foi projetado. Revelado em 2020 na página oficial do SnipeX no Facebook, o rifle é produzido pela Zardo Holding Limited. Essa empresa é interessante. Sua sede principal está na Ucrânia, mas também possui sedes na Alemanha e Holanda. Claro, está evidente o que isso significa. O Alligator é pelo menos parcialmente fabricado na Ucrânia. Isso só reforça o ponto mencionado anteriormente sobre a Ucrânia ser uma grande inovadora durante a guerra com a Rússia. É verdade que o Alligator foi anunciado anos antes da invasão de Putin, mas devia haver um motivo para isso. A Ucrânia decidiu que precisava construir um rifle de precisão capaz de disparos tão potentes. Talvez a Ucrânia tenha antecipado a invasão e soubesse que precisava de um rifle de precisão capaz de atravessar mais do que apenas pessoas. Deveria haver uma razão, já que Zardo é famosa como empresa química que produz óleos atômicos, lubrificantes e produtos similares. Qualquer rifle de precisão, ainda mais um tão impressionante quanto o Jacaré, deveria estar muito fora do campo de atuação dessa empresa. Voltando ao rifle. As Forças Armadas da Ucrânia adotaram informalmente o Jacaré logo após sua introdução em 2020, com o rifle se tornando parte oficial do exército ucraniano um ano depois. Embora o artigo de setembro de 2022, mencionado anteriormente, pareça estar entre as primeiras confirmações do uso do Jacaré na Ucrânia. Essas datas sugerem que o país tinha essa arma poderosa disponível desde o início da guerra.
Quanto às especificações do rifle, elas revelam por que o atirador recordista escolheu o Jacaré para fazer seu disparo. De acordo com Odin, o Jacaré tem um alcance efetivo de tiro de 2.000 metros. Isso representa metade dos 4.000 metros que a bala do atirador percorreu em Pokrovsk. Porém, efetivo difere de máximo. A mesma fonte aponta que o Alligator tem um alcance máximo de disparo de 7.000 metros, o que deixa bastante margem para que um tiro de 4.000 metros seja realizado. Claro, isso supõe o uso de outras ferramentas, como drones e inteligência artificial para auxiliar na identificação. Odin também observa que uma única munição do Alligator é capaz de penetrar até 10 milímetros de blindagem, tornando-a eficaz ao atingir os pontos fracos de veículos blindados. Ela também possui um carregador de caixa com capacidade para 5 munições, permitindo disparos rápidos como os vistos no vídeo mencionado anteriormente. Porém, as miras são padrão militar. A especulação sobre miras com inteligência artificial era só isso, especulação. A inteligência artificial pode ter tido outro uso, ou o atirador usava uma mira não padrão. A fábrica militar fornece mais detalhes que mostram como este fuzil foi claramente feito para a Ucrânia. Ela observa que as munições do Alligator são cartuchos soviéticos de 145 por 11 milímetros, o que faz sentido para a Ucrânia. Apesar de receber grande quantidade de armas padrão OTAN de parceiros ocidentais. A Ucrânia, ex-território soviético, tinha grande parte de seu equipamento militar desse período antes da invasão russa. Parece que o desenvolvimento do Jacaré foi um caso de Zado analisar o que a Ucrânia tinha e criar um rifle de precisão que aproveitasse isso ao máximo. A fonte destaca que, apesar do poder de fogo e alcance, o Jacaré é similar a outros rifles de precisão. Ele possui configuração de rifle convencional, com carregador e mecanismo à frente do gatilho. Curiosamente, uma alça de transporte embutida no meio do rifle facilita para o usuário pegar o rifle e levá-lo para onde for necessário. O rifle vem com tripé, como mostrado no vídeo do atirador disparando. O trilho padrão militar é compatível com vários tipos de miras. Talvez uma mira com inteligência artificial tenha voltado a ser considerada. Por fim, a arma é um equipamento pesado, pesando 25 quilos. Novamente, isso não deveria ser uma surpresa. O Alligator foi criado para disparar munição de metralhadora pesada. E é difícil conseguir esse tipo de potência e precisão necessária sem um pouco de peso para manter tudo estável. Com tudo isso, fica fácil ver que o atirador de elite recordista da Ucrânia tinha um equipamento perfeito para o trabalho. O alcance de 7.000 metros foi essencial, com drones e inteligência artificial ajudando o atirador a aproveitá-lo ao máximo. Com munições tão potentes, o atirador quase sempre garante a eliminação ao acertar o disparo. Ou talvez duas, como parece ter ocorrido. Claro, um rifle não dispara sozinho. O atirador precisa fazer isso. Infelizmente, pouco se sabe sobre o homem por trás do novo recorde. Militani só consegue identificar o atirador como pertencente à unidade Previd da Ucrânia. Isso não é surpresa. A unidade é feita para atiradores de elite e está ativa desde que a Rússia invadiu. Segundo o Militani, a unidade já enfrentou quase 1.000 soldados russos em operações defensivas em Donetsk, mostrando que é muito usada pelo exército ucraniano. A menção da palavra defensiva também pode dar uma pista sobre o motivo pelo qual o disparo precisou ser feito. Pokrovsk é uma cidade que Putin quer conquistar há anos, devido ao seu status como um importante centro logístico para o exército ucraniano, além de sua proximidade com a fronteira administrativa de Donetsk. É possível supor que os 2 soldados russos eliminados pelo atirador de elite da Ucrânia pertenciam a uma unidade que se preparava para atacar Pokrovsk, pela proximidade deles à cidade. Ainda não se sabe, e a unidade envolvida não se pronuncia. Não se sabe quem é o atirador de elite, mas está claro de quem ele quebrou o recorde. Parece haver uma competição saudável entre atiradores de elite ucranianos, já que o novo recorde de 4.000 metros supera em 200 metros o anterior, de 3.800 metros, estabelecido por um ucraniano em dezembro de 2023. Sabe-se um pouco mais sobre esse recordista anterior do que sobre o mais recente. O nome dele é Vyacheslav Korvalski. Ele tinha 58 anos ao disparar, então agora está quase com 60. Ex-empresário antes da guerra na Ucrânia.
Kowalski fez seu disparo junto com seu observador, atirando através do rio Dnipro, na região de Kherson. Isso causa diferenças interessantes entre o antigo e o novo recorde. Além do local, Kowalski teria disparado sem drones ou inteligência artificial. Segundo Militani, só estavam ele e o observador, com o último ajudando-o a calcular distâncias, velocidades do vento e os muitos outros parâmetros necessários para realizar um disparo de sniper bem-sucedido. Isso levanta a questão se isso pode ter provocado um pouco de competição amigável entre os detentores do recorde. Um disparo tradicional e outro usando as ferramentas inovadoras que a Ucrânia criou para enfrentar a Rússia. Talvez Kowalski possa argumentar que deveria manter o recorde pelo fato de não ter drones e inteligência artificial para ajudá-lo. Na verdade, é improvável que ele ligue para o que seu equivalente da unidade privativa usou no disparo fenomenal. Para ele e qualquer um na Ucrânia, só o resultado importa. 2 soldados russos mortos e talvez um pouco menos de pressão sendo colocada sobre a cidade vital de Pokrovsk. O novo recordista provavelmente precisou de toda a ajuda possível. Por quê? O quê? O campo de batalha ucraniano evoluiu tanto que, mesmo durante os cerca de 20 meses entre um disparo recordista e o próximo, tudo ficou muito mais difícil para a Ucrânia. Atiradores de elite. Em março, Mustang Chutador publicou no Medium uma entrevista com o atirador de elite ucraniano, Troy, sobre as realidades de atuar na linha de frente em 2025. Troy aponta que a guerra com drones tornou muito mais difícil para os atiradores de elite serem eficazes em seu trabalho. Antes dos drones, o trabalho de atirador de elite era mais universal. Você podia operar de uma trincheira aberta e atingir vários alvos por noite, diz Troy. Hoje, o trabalho de atirador de elite é mais especializado. Às vezes, os atiradores de elite podem dar suporte onde os drones não conseguem. Mas, no geral, a guerra com drones tornou muito mais difícil eliminar alvos na linha de frente. Há um ponto interessante. O grande número de drones First Person View no campo de batalha ucraniano dificulta o trabalho dos atiradores de elite, especialmente os que não estão em posições elevadas. A Ucrânia planeja construir 45 milhões de drones até 2025, enquanto a Rússia também fabrica milhões. Eles vão acabar chegando à Ucrânia. De um jeito ou de outro, isso é muito tráfego aéreo, com o qual um atirador de elite precisa lidar até mesmo para conseguir fazer um disparo. Basta um drone aparecer no campo de visão na hora errada para tornar todo o exercício inútil. Também há a questão de sair em segurança depois que o atirador de elite faz o disparo, que precisa ser considerada. Como Troy destaca na entrevista, o mais difícil é a infiltração e a exfiltração. Sobreviver em frio extremo é difícil, mas roupas adequadas ajudam. Cobertura e camuflagem são tudo. Se eles não souberem que você está lá, não vão te atacar com drones e artilharia. Quando eles souberem, é melhor ter camadas de troncos sobre a trincheira para suportar drones First Person View e morteiros. Os primeiros desses problemas são questões que todo atirador de elite sempre precisou lidar. Agora, esconder-se é bem mais difícil para atiradores de elite do que no início da guerra. Drones First Person View monitoram tudo e podem alcançar o esconderijo de um atirador em minutos. Talvez seja outra forma que o novo atirador de elite recordista da Ucrânia usou inteligência artificial e drones próprios. Ambos podem ter agido como vigias e fornecido dados para o disparo. Hoje, tempo e posicionamento são tudo para um atirador de elite ucraniano, conclui Troy. Um traje de folhas não vai ajudar se eles perceberem seu movimento ou assinatura térmica, porque você se infiltrou em campo aberto. Durante o dia ou na hora do rush à noite, logo após o pôr do sol, ele aponta. Fica claro que muita da habilidade do atirador de elite ucraniano no tiro, recorde de 4.000 metros, foi demonstrada antes mesmo de chegar à posição. Evitar os drones inimigos foi crucial. A função de atirador de elite na Ucrânia passou de uma operação de 2 pessoas para uma que envolve drones, inteligência artificial e cooperação com tropas terrestres, só para conseguir chegar a uma posição para fazer o disparo. Quando essa posição é encontrada, o atirador de elite precisa ser bom o suficiente para acertar o alvo. Em 15 de agosto, a Ucrânia descobriu um atirador de elite extraordinário que quebrou recordes e se encaixou perfeitamente no perfil.
Quanto à Rússia, eles encontraram 2 de seus soldados mortos, atingidos à distância. Isso era possível antes da guerra na Ucrânia. Pokrovsk foi citada algumas vezes neste vídeo e há uma grande novidade vindo de lá. A Rússia havia rompido as defesas há apenas algumas semanas. Agora a Rússia está fora, Pokrovsk foi libertada e a Rússia perdeu tudo. Veja nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para mais notícias sobre as conquistas da Ucrânia na guerra contra as forças de Putin.